Queridos, nós voltamos com a nossa série Princípios Elementares. Nós entendemos que nós precisamos firmar a nossa fé, fundamentar a nossa fé naquilo que pode nos sustentar no dia mau. Nós temos uma estatística terrível de 80 a 20, que 20% só ficam depois de terem tomado uma decisão pelo Senhor. Outros 80% não suportam o dia mau e se afastam. Se nós pudéssemos aqui contar a experiência de tantos cristãos que tiveram suas vidas cristãs tão voláteis, ou seja, hoje estavam firmes, amanhã não estavam mais, e isso fala de fundamento, isso fala daquilo onde a sua fé se baseia, onde você busca firmeza e força para continuar. Então, falar sobre princípios elementares é falar sobre fundamento. Só que esse nome, princípios elementares, nós não inventamos, né? Terminamos o culto semana passada, alguns jovens falaram, nossa, parece um termo científico, né? Princípios elementares. Eu falei, mas está na Bíblia. E está onde? Está lá em Hebreus, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, ele diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, nós falamos semana passada, a fé em Deus, vamos falar hoje, ensino de batismos e da imposição de mãos, falaremos também, ressurreição dos mortos e juízos eternos, isso faremos se Deus permitir. O escritor aos Hebreus está querendo levar a igreja a um assunto mais profundo. Se você ler o livro, a carta aos Hebreus, você vai perceber que o escritor ele toca em assuntos que os outros não tocam. Ele vai falar sobre Jesus ser um sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Ele vai falar sobre coisas que são profundas, mas ele está dizendo o seguinte: eu só vou com vocês para lá, porque nós já falamos de coisas básicas aqui. Nós já falamos de coisas que são princípios elementares. E às vezes nós queremos caminhar em uma profundidade, falar de coisas lindas, falarmos de coisas que parecem ser tão fantásticas, mas nós não temos uma base sólida, e no dia mau nós não suportaremos as decepções que as pessoas nos trarão, nós não suportaremos erros que acontecem na nossa comunidade, nós não suportaremos as dores e as dificuldades, e até mesmo as coisas que não se podem explicar, porque a nossa fé não está fundamentada em princípios sólidos. E um dos princípios sólidos que ele vai apresentar aqui é a fé em Deus. Lembrando que o escritor aos Hebreus, ele classifica esses princípios elementares como 6. Mas existem mais princípios elementares. Existe justificação, perdão, fé, regeneração, que são assuntos que são elementares para a fé cristã. Mas ele coloca 6, e ele divide em dupla. Arrependimento de obras mortas e fé em Deus, isso fala do nosso relacionamento com Deus. Ele vai falar sobre imposição de mãos e doutrina de batismos, isso fala sobre a comunidade. Ele vai falar sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Ele vai falar sobre o fim. Olha o que ele está dizendo, que saber o fim, entender um pouco de escatologia, entender onde o cristão vai passar, o que vai acontecer na ressurreição dos mortos, isso é princípio elementar. E nós vamos falar sobre isso nessa série também. Amém? Mas hoje, falando sobre fé, eu queria que você que está com a tua Bíblia aí, ou quiser acompanhar com a gente, abra em Hebreus capítulo 11, verso 1 a 3. Nós vamos falar sobre a natureza da fé. O texto diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A fé é como se fosse um sentido, porque para termos convicção das coisas, nós precisamos usar alguns dos nossos sentidos. Por que é azedo? Porque eu senti. Mas como você sabe que a pessoa estava lá? Porque eu vi. Mas como você sabe que ela falou? Porque eu ouvi. O escritor está dizendo que a fé, ela faz com que nós tenhamos esse mesmo nível de convicção de coisas que nós não vemos, nós não ouvimos, nós não sentimos. Mas dentro de nós existe uma convicção gerada a respeito daquele assunto. E a fé vai gerar compreensão. Esses dias eu estava evangelizando um rapaz dentro do meu carro.
Ele me chamou para um aconselhamento, ele não tinha entregado a vida para Jesus ainda. E nós entramos, na padaria conversando com ele, eu precisava buscar meus filhos na escola. Eu falei, você não se importa em ir comigo buscar meus filhos na escola? Nós terminamos nossa conversa no carro. Ele falou, não, com certeza. Entrou no carro comigo. E eu fui para a escola. E aí eu comecei a falar para ele sobre o Evangelho de Cristo. Comecei a falar para ele sobre que todos pecamos, todos estamos destinados ao inferno. E que nós precisamos de um Salvador, porque os nossos atos de justiça são insuficientes para nos salvar. E que Jesus veio para morrer a morte que nós não poderíamos morrer, porque Ele foi um sacrifício perfeito em nosso favor. E ele começou a chorar. E eu falei, e o Senhor quer se encontrar com você para mudar a tua vida. E ele disse assim, mas como eu faço para saber se de fato eu estou tendo um encontro com Deus ou não? E eu precisava dar uma resposta para ele. E eu parei por um segundo e veio a resposta. Eu falei, cara, você está crendo nessa loucura que eu estou te falando? Aí ele, sim. Você está crendo que você estava indo para o inferno? Claro. Você está crendo que os seus atos bons são insuficientes? Sim. Eu falei, então você está tendo um encontro com Deus, porque isso não pode ser compreendido pela mente humana. A Bíblia vai dizer que o Evangelho da cruz é loucura para aqueles que perecem. Ou seja, o que eu estou dizendo faz sentido para você? Ele faz. Eu falei, então você está tendo um encontro com Deus, porque você só pode crer nessas coisas se você tiver fé. E você só pode ter fé se Ele estiver gerando fé dentro de você. E ele entendeu o Evangelho porque a fé estava sendo gerada no coração dele. Então a fé, ela é geradora de convicção e ela é geradora de compreensão de coisas que humanamente nós não podemos explicar. Mas o escritor aos Hebreus, ele vai falar de fé de uma forma diferente. Ele vai dizer que a fé, que é fundamento, é uma fé em Deus. E por que é importante nós enfatizarmos o em? Porque a fé em Deus fala de ter fé na pessoa, no caráter, em quem Deus é, e não somente em seu poder, não somente nos seus atributos. Olha o que ele vai dizer nesse mesmo texto de Hebreus capítulo 11, agora a gente pula 3 versos, aí vamos para o verso 6. 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Olha aqui, ele está dizendo que quem tem fé, para se aproximar de Deus, para Deus se agradar de você, você tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas qual fé que agrada ao Senhor? É a fé que crê que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. A versão NVI está trazendo ênfase sobre o ato, sobre a ação de recompensar. Mas a Revista Atualizada, ela traduz diretamente do grego esse texto de forma correta, porque ela não vai enfatizar o ato de recompensar, mas vai enfatizar o adjetivo de quem faz o ato. Ele vai dizer assim, e ele é galardoador dos que o buscam. Ele não vai falar sobre o ato de recompensar, ele vai falar sobre o caráter daquele que recompensa. Olha o que diz, como diz a versão parafraseada da mensagem, Hebreus 11:6 vai dizer assim, é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa o bastante para atender aos que o procuram. Ou seja, nós estamos falando de um Deus que se preocupa com aqueles que o buscam. Quando nós entendemos a fé que agrada a Deus, entenda isso, é uma soma de crer que Ele existe e crer que Ele é bom. Porque qual é a fé que as pessoas têm que não está gerando efeito na vida delas? Porque tem muita gente que crê em Deus. Na sua opinião, se nós hoje saíssemos daqui, cada um com a cardenetinha na mão, para andar por Itapetininga e fazer uma pesquisa de porta em porta, as perguntas seriam, você crê que Deus existe, você crê que Ele é poderoso? Quantos por cento, na sua opinião, diriam que Ele existe e que Ele é poderoso? Os 90%, eu falei de 80% para ser generoso, mas de 80% para cima diriam, eu creio que Ele existe, porque quando eu digo que creio em Deus, é automático crer que Ele é poderoso, porque se eu não creio que Ele é poderoso, eu não preciso de crer em um Deus. Se eu creio em Deus, é automático eu crer que Ele tem poder para fazer o universo, que Ele tem poder de controlar a natureza. Mas a fé que agrada a Deus não é a soma da fé na existência, mas fé no poder.
A fé que agrada a Deus é a fé que eu creio na existência e eu creio em seu caráter bondoso. É lógico que quando eu creio num Deus que existe e é maravilhoso, é normal que eu também creia no seu poder. Mas o poder é resultado, crer no poder precisa ser resultado de quem crê na existência e no caráter dele. Num caráter bondoso. Olha o que acontece, note esse texto, essa percepção. Marcos capítulo 1, verso 40 ao verso 41 diz assim: aproximando-se dele, um leproso, rogando-lhe de joelho, disse: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fique limpo. Preste atenção que a dúvida aqui não estava em se ele tinha poder, estava se ele queria. Então ele chega e fala: se quiseres, você pode me curar. E Jesus, normalmente, quando Jesus ia curar alguém, ele falava para a pessoa para tirar dela a fé. Jesus dizia assim: você crê? E ela dizia: sim, eu creio. Então Jesus respondia: ser curado. Mas Jesus não pergunta sobre a fé dela, porque ela já demonstra fé na sua fala. Ela vai dizer: se quiseres, o Senhor pode me curar. Ela não tinha dúvida do poder de Jesus de curá-la. A dúvida dela estava entre se Jesus queria ou não curá-la. E Jesus, compadecido, olha para ela e diz: eu quero, fique limpo. Jesus revela o seu desejo, porque era sobre o desejo de Jesus que esse leproso tinha dúvida. Agora, a fé que se concentra somente nos atributos, ela deixa o dono da fé confundido. Quais são os atributos de Deus que o caracterizam como Deus? Ele é onipresente. O que é onipresente? O que é onipresente, gente? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, certo? Ele está aqui, está na Índia, está na China, está no Japão, certo? Ele é onisciente, ele sabe de todas, e ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ou seja, ele é um Deus que tem todo o poder, ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas. Se a nossa fé é fundamentada nos atributos de Deus, nós podemos nos confundir, porque nós vamos falar assim: ele sabe do meu problema, ele está aqui, e ele tem poder de resolvê-lo, por que ele não faz? E nós, por isso, por essa linha de raciocínio, nós temos muitas pessoas feridas e magoadas com Deus. Mas as pessoas não falam, elas não têm coragem de dizer assim: eu estou triste com Deus, eu estou ofendida com Deus. Normalmente as pessoas transferem suas ofensas com Deus para os outros homens, para os seres humanos. Nós vemos esse padrão lá no início. Caim, ele mata o seu irmão Abel, e muitos vão dizer que ele faz isso porque ele está com inveja do irmão. Mas o texto mostra que o irmão não fez nada para ele. O problema de Caim foi com quem? Com o próprio Deus. Deus não aceitou o sacrifício de Caim, e por não ter aceitado o sacrifício de Caim, o que acontece? Ele mata o seu irmão. Pessoas estão ofendidas com Deus, atacando os outros seres humanos, porque elas firmaram uma fé em Deus baseado... Vocês estão ouvindo um barulho, gente? É o meu celular? Eu acho que é o meu tablet. Meus filhos colocando despertador no meu tablet. Até desliguei meu celular, falei: não é possível. E não faz nem sentido um despertador nesse horário, né? Então a fé das pessoas que ficam baseadas no atributo de Deus, elas se ofendem. Porque elas estão dizendo: Deus pode, e por que Deus não fez? Porque Ele é poderoso, Ele é todo poderoso, na verdade, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares, mas também Ele é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia, Ele é gracioso, Ele é amigo. Essas são as virtudes, um pouco das virtudes desse Deus todo poderoso. Olha o que diz Tiago. Tiago vai dizer lá na sua carta, no capítulo 1, lembrando que Tiago é irmão de Jesus, ele vai dizer o seguinte, no verso 16: meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes.
por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. A certeza de que Deus não muda, que ele é perfeito e ele é bondoso, nos manterá firme diante da tentação de irmos embora. Quando a serpente, usada pelo maligno, assediou Eva, ela não assediou dizendo assim, olha, está aqui a fruta, por que você não come? Ah, porque Deus disse que se eu comer, certamente eu vou morrer. Aí a serpente fala assim, Deus? Que Deus? Deus nem existe. Você está louca? Você está ouvindo vozes no jardim, inclusive a minha. Foi isso que a cobra falou? Ela tentou convencer Eva que Deus não existia? Foi isso que ela tentou fazer? Ah, então ela tentou dizer que Deus não tinha poder. Morrer? Ele está dizendo que você vai morrer. Deus não tem poder para matar nenhuma barata, ele vai matar você. Você é louca, pode comer. Esquece esse negócio, Deus não mata ninguém, Deus não tem poder para isso não. Foi isso que ela tentou fazer? Tentou fazer Eva duvidar do poder de Deus, sim ou não? Ela disse assim, Deus não quer que você coma, porque Ele não quer que você seja como Ele. Porque Ele sabe que se o dia que você comer, você vai ser como Ele. A Eva foi seduzida e foi enganada, porque a cobra fez ela entender que Deus não era tão verdadeiro como Ele se dizia ser, que Deus não era tão transparente como Ele dizia ser. O que derruba um cristão não é duvidar da existência nem do poder, é não conhecer o caráter de Deus. É não conhecer que Ele não muda. Tiago está dizendo que Ele não muda como sombras de variação. Tem pessoas que nós somos amigos delas e a gente não sabe se a gente encontrar elas, como ela vai estar. Tem pessoas que são tão inconstantes que a gente não sabe se ela ainda é nosso amigo. Pessoas que no passado gostavam da gente, mas hoje parece que não gostam tanto. Já aconteceu isso com você, irmãos? Gente que era super amigo, mas hoje atravessa, se te vê na rua, atravessa para o outro lado porque não quer se encontrar com você. E você não sabe nem o que aconteceu. Pessoas mudam, pessoas são inconstantes, mas Deus não muda, Ele não é inconstante. Se você peca e você volta, Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que te amou quando você chegou, Ele é o mesmo Deus que te ama agora, você estando. Se você for embora e decidir voltar, Ele é o mesmo Deus que estará de braços abertos te esperando. Quando nós entendemos a bondade dEle, nós começamos a conhecer Deus em seu caráter. Eu peguei um Uber alguns anos atrás, e eu comecei a evangelizar o rapaz, e eu sempre começo a evangelizar perguntando, aí, você faz parte de uma comunidade de fé? Para despertar alguma curiosidade, a pessoa às vezes vai falar, que história é essa de comunidade de fé? O que é isso? E ele disse assim, eu já fui crente, mas hoje eu não sou mais não. Mas você não é por quê? Porque para mim já não tem mais jeito. Como assim não tem mais jeito? Não, eu já estou sentenciado ao inferno. E para mim não faz nem sentido viver, falar a verdade. Eu falei, cara, tomara que o cara não queira se matar agora, né? Eu já tentei me matar 3 vezes, já subi na ponte, e nem para isso eu sirvo, porque na hora que eu chego para pular, eu fico com medo. Desse jeito, no carro comigo. Falei, cara, mas como assim não? Porque para mim já não tem jeito. Para mim não faz sentido eu viver mais 30, 40 anos, sabendo que depois eu vou morrer e vou para o inferno. Falei, cara, mas que desgrama é essa que você não já está sentenciado? Deus falou com você, mandou um anjo lá na tua casa, dizendo, ó, está aqui o recibo que o seu nome foi riscado do livro da vida, não tem mais jeito para você, vive do seu jeito que não tem mais compromisso. Aconteceu isso? Ele, não, é que eu cometi o pecado da morte. Falei, pecado da morte? Eu adulterei. E é o seguinte, quem adultera, esse pecado é da morte, não tem mais perdão. Eu já sabia de que igreja ele tinha sido. Falei, certo, pecado da morte, não tem mais jeito para você. Não, falei, então deixa eu te fazer uma pergunta, sua mulher te rejeitou? Não, minha mulher me perdoou. Porque foi só um deslize. E aí eu me arrependi. Nunca mais eu fiz isso. Nunca mais. Eu te juro, eu nunca mais fiz isso. Mas sua mulher te perdoou? Perdoou. E vocês vivem bem? Vivemos. E seus filhos? Também vivemos bem. Lá em casa é uma paz muito grande. Minha mulher me ama, Falei, peraí, cara. Sua mulher é muito melhor que Deus. Deus tem que aprender com a sua mulher um pouco. Aí ele, por quê? Falei, sua mulher é perdoadora. Sua mulher é graciosa, sua mulher te recebeu, seus filhos te recebeu, e Deus não? Cara, você está me dizendo que sua mulher é melhor que Deus. Você está dizendo que a tua mulher teve capacidade de te perdoar e Deus não tem.
Ei, o Deus que você conhece não é o Deus da Bíblia, mentiram para você, você não conhece o caráter de Deus, você não conhece a bondade de Deus, Ele está de braços abertos te esperando. Se você se arrependeu, ainda tem jeito para você, você não precisa viver uma vida achando que você já está sentenciado ao inferno, você tem jeito sim, Deus te ama e Ele te chama para voltar para Ele. Convenceram ele não porque Deus não existia, e nem que Deus não tinha poder. Ele foi enganado a respeito do caráter de Deus. Ele foi enganado a respeito da pessoa de Deus. E como é que nós podemos conhecer quem Deus é, segundo as Escrituras? Olha lá, Evangelho de João, capítulo 5, versos 39 e 40. Jesus está confrontando os religiosos. Jesus vai dizer o seguinte: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão lendo as Escrituras como quem busca nas Escrituras vida eterna. E o que vocês encontram na Escritura sou eu. Só que vocês não me querem. Jesus está confrontando os religiosos, mas Ele também está ensinando que nós conhecemos Deus através das Escrituras. Por isso não faz sentido um cristão não querer ler a Bíblia. Porque é nas Escrituras que nós conhecemos Deus. Porque nós adoramos muitas vezes um Deus que nós criamos. Um Deus segundo a nossa imagem, segundo o nosso desejo. E se você adora um Deus que você criou, você é idólatra. Você precisa se arrepender, entender que o Deus que você criou é fraquinho. Porque um Deus que um homem cria, ele é mais fraco. Porque a criatura sempre é mais fraca que a criação. Por isso que nós precisamos nos submeter à imagem de um Deus que a Bíblia revela. Porque o que a Bíblia revela é o Deus perfeito e poderoso que está acima de todas as coisas. É o Deus que guarda o nosso coração na certeza de que Ele é bom. Eu contei aqui no primeiro culto. A família do Mário Sérgio passou por uma perda muito grande. Uma menina de 22 anos, a mais velha da família, a líder espiritual da família, amava Jesus, a cidade toda conhecia a menina em Boituva. De repente a menina num dia, saindo para estudar, morre num acidente brutal. E aí você para pensar o seguinte: o que mantém essa família sendo exemplo para essa comunidade? Marco, o Serginho, a Daiane, que hoje aqui não está em Boituva, a Yara, ele, o que mantém essa família sendo um exemplo de família que ama Jesus? É porque diante do caixão da filha, existia dor, existia sofrimento, mas não houve a dúvida de que Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele sabe de todas as coisas. E o problema é que a gente direciona essa fé cega para seres humanos, mas não direcionamos essa fé cega para Deus. A gente viu nessas eleições, um político falava uma asneira, os defensores dele já se levantavam. É que você tem que ver que ele sabe coisas que você não sabe. Mas, cara, olha a besteira que ele falou. É porque ele tem informações que a gente não tem. Eu estou falando isso por todos os lados, viu, gente? O pessoal teve uma fé cega para político. Mas quando Deus faz uma coisa, eu não entendo como Deus deixa com que essas coisas aconteçam. Você não tem como direcionar uma fé cega para Deus e consegue direcionar ela para seres humanos? Ele sabe o que Ele faz. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é maravilhoso. Ele está no controle. Irmão, sabe por quê? Porque nós olhamos que criamos um Deus que é resolvedor de problemas. Um Deus que resolve todos os nossos problemas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Extraordinariamente Deus, Ele resolve problemas. Extraordinariamente Deus cura doenças, enfermidades. Nós lemos isso nas Escrituras agora. Extraordinariamente Deus resolve problemas de todas as ordens. Eu já vivenciei milagres em todas as áreas da minha vida. Eu posso contar testemunho para vocês de milagres emocionais, milagres em termos de saúde. Eu vivi milagres financeiros. Deus faz milagres sim, mas ordinariamente Deus resolve pessoas. Só que nós queremos que ordinariamente Deus resolva os nossos problemas. E por que nós queremos isso? Porque nós criamos um Deus muito mais parecido com o gênio da lâmpada do que o Deus da Bíblia. É o Deus que responde o que a gente quer na hora que a gente quer. E se Ele não responde, você fica bicudo e fala que vai abandoná-lo. Porque você não construiu a imagem de um Deus todo-poderoso. Você construiu a imagem de um Deus que faz o que você quer. E quando você
constrói essa imagem, o dia que ele não faz o que você quer, você fica decepcionado com ele. Nós cremos em um Deus que ressuscita morto, que ressuscitou o amigo dele, Lázaro, mas nós cremos também num Deus que quando Paulo pede para ele resolver um problema, ele diz: ei, a minha graça te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa na sua fraqueza, porque quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. É um Deus que está acima da nossa compreensão. É um Deus que quando nós estamos diante dele, nós estamos humildemente querendo sua resposta. Queremos saber sua vontade. É esse tipo de fé que manteve os nossos irmãos, que passaram toda a história da igreja, morrendo, sendo apedrejado, sem duvidar da bondade de Deus. Eu ouvi um testemunho semanas atrás, de uma missionária que se encontrou com alguns missionários, ali, se eu não me engano, na própria China. E ela falou que esses missionários foram presos. E 2 guardas se revezavam em chutá-lo. E começavam a chutar a boca dele, chutaram tanto a boca dele que desconfigurou completamente, arrancou todos os dentes, quebrou o maxilar, quebrou tudo. E eles revezavam, e chegou uma hora que um dos guardas que estavam batendo nele, chegou para ele e falou assim: para de me olhar com esse olhar de amor, para de me olhar com essa cara. E ele continuou olhando. O que faz um cristão apanhar e não desistir, é porque ele está firmado no caráter de Deus. Então ele não está dizendo assim: eu não quero me encontrar com esse Deus que está deixando eu apanhar. Ele está pelo contrário, ele está cantando: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja a dor que me una a ti. Quando a pessoa está com um coração firmado em encontrar com esse Deus, a despeito das circunstâncias. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que a fé em Deus é um dos firmamentos da fé cristã, das doutrinas de Cristo, porque nós não vamos compreender todas as coisas, a gente não vai entender as perdas, nós não vamos entender as dificuldades, nós não vamos entender quando nós olhamos para aquela circunstância de uma criança, um pai que perde uma criança, um pai que perde um bebê, uma família que perde alguém dentro de casa, uma pandemia que leva pessoas, que tira o emprego de muita gente. Se nós formos olhar e começarmos a construir um Deus que é como o gênio da lâmpada mágica, ele falhou. Mas nós olhamos para um Deus que está sobre todas as coisas, é bom, ele não perde o controle de nada, nós continuamos prostrados adorando esse Deus. Olha o que diz o mesmo escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versos 38 e 39. Mas meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A fé daqueles que se mantêm firmes é a fé daqueles que está sustentado sobre um caráter bom e maravilhoso de um Deus que sabe de todas as coisas e nunca nos abandonará. Mas ele me deixou sofrer dor. Até quando você sentiu dor, ele pode dizer para você: eu te entendo, porque na cruz ele levou sobre ele todas as nossas dores. É um Deus que quando não resolve um problema, porque ele entende que não tem que resolver, ele ainda não nos abandona em nossas dores, porque ele está presente em todos os momentos. A nossa fé firmada desse jeito fará com que nós sejamos relevantes em Tapetininga, não porque temos uma igreja grande e bonita, mas porque nós temos uma fé inabalável. Nada destrói a nossa fé, nada nos tira do eixo, não há nenhum problema, não há nenhum argumento que nos fará desistir, que nos fará parar, que nos fará pensar que não vale a pena. Uma pessoa que abandona a fé cristã dizendo: eu acho que não vale a pena, parece que as coisas não melhoraram. Você já mostrou que a sua fé está equivocada, você não serve a Deus para que os seus problemas sejam resolvidos, você serve a Deus porque você estava indo para o inferno, e Ele é a única solução viável para te livrar da condenação eterna. Por isso é tão perigoso convites de salvação que focam na resolução de problemas. Vem para Jesus e seja resolvido todos os seus problemas. Vem para Jesus e tenha um carro novo. Venha para Jesus e arruma um emprego novo. Isso é terrível, porque constrói uma imagem de um Deus que a Bíblia não constrói. E qual que é o problema disso? Essas pessoas têm uma fé fraca. Elas abandonam o Senhor diante de qualquer problema e qualquer dificuldade, porque Deus não está cumprindo aquilo que Ele prometeu. E olha qual é o coração que é gerado em pessoas assim. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 ao verso 18, palavras do apóstolo Paulo. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé,
ou seja, nesse estado de fé que é a vida cristã, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, preste atenção, olha a atitude de alguém que entende essa fé. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha o coração de alguém que foi alcançado por uma fé inabalável. Ele está pegando todos os problemas, ele está dizendo, nossas leves e momentâneas tribulações. Gente, sabe, o apóstolo Paulo está chamando de leve e momentâneo. Ele foi apedrejado um monte de vezes. Ele foi preso. Ele foi arrebentado, as costas dele estavam destruídas por tantas vezes que ele foi chicoteado. Você pode dizer, ele faz uma lista de sofrimentos que ele passou. Sofrimentos que muitos de nós nunca irá experimentar. E ele fala, leves e momentâneas tribulações. Mas como alguém pode chamar de leve uma dor como essa? É porque a ideia do apóstolo Paulo era uma balança que era usada no tempo romano. Como funcionava a balança antigamente? Você colocava um peso de um lado, certo? 1 quilo, e você ia colocando outras coisas aqui, até a balança estar perfeita. Você sabia que você tinha colocado 1 quilo de qualquer outra coisa aqui. É assim que a balança funciona. Alguém já mexeu com uma balança assim? Por isso que a Bíblia diz que Deus abomina peso, medida desigual, porque aqui está escrito 1 quilo e tem 800 gramas, balança enganosa é isso, porque você está enganando no peso. E Paulo está chamando todas as dores e sofrimentos dele de leve e momentânea. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo que do outro lado tem um peso de glória que há de nos ser revelado. Não tem nenhum sofrimento que faz a balança pesar, ao contrário. Não há nenhuma dor que possamos viver aqui que pode passar, fazer a balança se equilibrar com a glória que há de nos ser revelada. Por isso, um cristão que entendeu a fé na pessoa de Deus, ela não desanima, não tem nada que acontece. A pessoa perdeu alguma coisa, sofreu. Vamos lá, antes que ela desanime. Não, quem entende a fé em Deus não passa por isso. Ele chora, você vai lá chorar com a pessoa, você vai lá sofrer com ela, mas você sabe que ela não vai mudar nada na fé dela, porque a fé dela não está baseada no que Deus faz, mas em quem Deus é. E essa fé que está baseada em quem Deus é, nunca muda, nunca para, nunca se esvazia, porque Deus é bom, perfeito, um dia nós nos encontraremos com Ele. Isso muda tudo, porque olha a fala do apóstolo Paulo, é o último texto desse dia, ele diz assim, Romanos 11, 33, é uma canção. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria, e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quando nós conhecemos Deus por quem Ele é, um dia, quando nós nos encontraremos com Ele, quando eu chegar diante de Deus, eu tenho um monte de perguntas para fazer, irmão. Eu acho que quando eu chegar diante de Deus, a única resposta que eu vou poder dar é cair de joelhos diante da glória dele. É isso que acontece com os 24 anciãos, eles pegam suas coroas, e eles colocam aos pés do Senhor, e eles ficam 24 horas por dia, colocando suas coroas aos pés do Senhor, ele prostrado diante deles. Coroa fala de conquista, coroa fala de galardão. Todos nós receberemos uma coroa com os galardões, com as obras que praticamos aqui, e ele está dizendo, o João está vendo 24 anciãos, que não conseguem parar de pegar suas conquistas e tributarem ao Cordeiro, porque essa é a única resposta viável para quem conhece o Senhor em sua santidade. Quando ele olha para o Senhor, a única resposta viável é cair prostrado, porque a glória do Senhor revela o quão pequenos somos, e quando percebemos o quão pequenos somos, reconhecemos o seu amor, porque Ele em sua grandeza olhou para nós, nos amou. Ele podia com um estalo de dedo nos destruir e construir um povo perfeito, mas Ele decidiu reparar o nosso erro, a nossa falha, e por isso Ele teve que pagar com sua própria vida. Amados, tem como duvidar da bondade de um Deus desse? Tem como duvidar da grandeza e da maravilha, da graciosidade de um Deus desse? Se você quer ser um cristão que se mantém firme por
em qualquer situação, você precisa nessa manhã firmar sua fé em quem Deus é. E Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. Que o seu coração, que o seu espírito possa cantar: Tu és bom, Senhor. Eu sei que em todo tempo Tu és bom. Eu sei que a misericórdia está em Ti. Eu sei que o seu amor dura para sempre. Eu estou diante de uma dor, de uma dificuldade que eu não entendo. Senhor, eu não entendo os Seus caminhos. Eu não compreendo, são inescrutáveis os Seus caminhos. Seus juízos são maiores do que eu posso compreender. Mas é para Ti, por meio de Ti. E a glória para Ti eternamente, amém. Porque quando nós desenvolvemos um coração assim, o diabo não terá poder de nos enganar e nos destruir. Nós chegaremos até o fim com o nosso coração feliz, porque servimos a um Deus bom. Amém? Você crê nisso? Então dá uma forte salva de palmas a Jesus.